Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, espada triunfante. Salmo 73, verso 11 diz: E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? É uma pergunta que os ímpios fazem. Por acaso Deus conhece o futuro? Existe uma doutrina estranha que surgiu aí no início do século XX, que remonta suas raízes lá no passado, mas que tem roupagem, se apresenta com uma roupagem de algo moderno. Estou me referindo ao teísmo aberto. Bem, as teses gerais do teísmo aberto seria o seguinte, pelo menos 3. Deus deu aos seres humanos um verdadeiro livre-arbítrio, tanto é que é chamada a teologia do livre-arbítrio. Segundo ponto, se Deus realmente conhece o futuro, os seres humanos não podem ser verdadeiramente livres. Se Deus realmente conhece o futuro, os seres humanos não podem ser verdadeiramente livres. Então é um ensino indeterminista. Não acredita nos decretos e nas determinações de Deus. E terceiro ponto do teísmo aberto é: se Deus deu aos seres humanos o verdadeiro livre-arbítrio, e se Deus conhece o futuro e, consequentemente, os seres humanos não podem ser verdadeiramente livres, então, portanto, terceiro ponto, Deus não pode conhecer o futuro. É assim que eles chegam ao raciocínio dessa estranha doutrina. Agora, veja, uma pergunta que nós faríamos aos adeptos do teísmo aberto: quem colocou o futuro lá? Né? E quem foi que criou a história? Não foi o próprio Deus? Então esses são problemas que o falecido Clark Pinnock achou que resolveu com o seu teísmo aberto. No livro Abertura de Deus, é um livro que surge no cenário da década de 1990, então ele traz aí a abertura de Deus. Bem, nós demos um exemplo nesta primeira série, nós demos um exemplo de que nós não podemos, quando nós estamos tratando de Deus, somente achar que nosso raciocínio é válido. Logicamente que se nós formos somente pelo nosso raciocínio, que é humano, que é terreno, que é limitado, muitas vezes nós não vamos entender o Deus da Bíblia. Na verdade, a Bíblia não é ilógica e os seus ensinamentos não são ilógicos. Mas, quando a revelação ela chega num ponto onde você tem que praticamente aceitar o que está ali e não querer inventar novas doutrinas ou inventar posições que sejam contrárias às Escrituras. A teologia do teísmo aberto, ou teologia relacional, ela tenta explicar Deus deixando o futuro em aberto. E através dos atos humanos vai sendo moldado este futuro. Bem, por isso que se faz necessário, dentro de uma teontologia, ou seja, a parte da teologia sistemática que explica a existência de Deus e a doutrina de Deus. Então, nessa série de vídeos, nós estamos explicando as raízes do teísmo aberto e por que ele não pode ser aceito biblicamente. A gente está observando em que se apoia o teísmo aberto, né, que é um conceito libertário de liberdade,
e das consequências determinantes que esse libertarismo traz para a teontologia, que leva a Deus a autolimitar-se, né? E por sua vez afeta os seus atributos da sua soberania divina. Quando nós começamos a observar a Deus pelas Escrituras, nós observamos que Deus não tem que se enquadrar à vontade ou ao intelecto humano, é ao contrário. É o ser humano que tem que se enquadrar aos ensinamentos da Bíblia. Esse libertarismo, né, que é ensinado pelo teísmo aberto, tem consequências de trazer uma autolimitação divina. E isso traz, logicamente, consequências trágicas. Afeta a doutrina da providência e da presença do mal moral no mundo, fazendo assim com que Deus corra riscos nesta nova teontologia. A autolimitação divina também afeta a sua onisciência, onipresença, e sua imutabilidade e sua relacionalidade. Então, conclusão, é uma doutrina que mais traz prejuízos do que benefícios, porque trata-se de um ensino novo que tenta explicar a Deus de uma maneira errônea. Nós percebemos também que dentro do teísmo aberto, eles exaltam demais a questão do atributo do amor de Deus. Falam sobre o amor de Deus, e esquecem dos outros atributos de Deus. Para eles, para os teólogos do teísmo aberto, todos os demais atributos estão subordinados ao amor. Isso significa que Deus é sensível e se comove com os dramas das suas criaturas. Deus, dentro do teísmo aberto, não seria soberano. Ele ignora o futuro, ele vive no tempo, dentro do tempo e não fora do tempo. E que o Deus do teísmo aberto ele aprenderia com o passar do tempo a como lidar com suas criaturas. Deus, na teologia do teísmo aberto, ele se arriscaria, né? É um Deus que se arrisca. Olha, será que isso aqui vai dar certo? Será que aquilo não vai dar certo? Né? E em 1994, então, nós vemos o teísmo aberto explodindo, né? Com a publicação do livro de Pinnock, de John Sanders e tantos outros que lançam um livro extremamente controvertido. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre este empolgante tema, né? E mostrar as faces ocultas do teísmo aberto. Que Deus abençoe grandemente a todos em nome do Senhor Jesus.